Boa tarde, meus amores! Vamos iniciar agora a nossa aula de ciência e hoje iremos falar do planeta Terra. Isso aí! Então, peguem o caderno 3, que é o que estamos utilizando na disciplina de ciências, né? A partir de então, estamos usando o caderno 3, abrindo na página 16. E temos aqui, como página de apresentação, o nosso planeta Terra. Ó, uma excelente imagem para representar nosso planeta, não é isso? Vamos para a página 18, superfície da Terra. A Terra é azul. Essa foi a descrição feita por Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a viajar para o espaço e dar uma volta em torno da Terra. Apesar de ser uma descrição bastante simples, tornou-se muito famosa, pois a visão do planeta Terra do espaço representou uma grande conquista para a humanidade. Ao observar a imagem de abertura dessa unidade, que foi a imagem que Tia Erika acabou de mostrar, notamos que a cor predominante é o azul, não é isso? Então a gente observa naquela imagem, quem quiser dar uma voltadinha aí na página pode voltar. A gente observa que a cor que predomina não é que a Terra seja totalmente azul, não. Mas a cor que mais predomina nessa imagem, ou seja, a cor que mais predomina no nosso planeta, é a cor azul. Por isso que chamamos de planeta azul. Que está associada à presença de água na superfície do nosso planeta. Então, todo esse azul, ele representa as águas existentes no nosso planeta. Também podemos perceber regiões verdes, relacionadas às florestas, às matas, às regiões marrons. Elas são relacionadas às montanhas e aos desertos. Nos polos norte e sul, há áreas em branco, que representam a neve que existe nessas regiões. Então, vocês observam que cada cor representa algo existente no nosso planeta, não é isso? Então, o azul, água, o verde, as matas, o marrom, a terra, né, os desertos, e o branco, as neves que existem no Polo Norte e no Polo Sul. A imagem também ilustra várias manchas brancas. São nuvens que se formam por todo o nosso planeta. Além das características, ao observarmos a Terra vista lá do espaço, podemos notar que seu formato ele é redondo. Quem é Yuri Gagarin? Ó, uma curiosidade aí, vamos ver quem é? Yuri Gagarin, ele nasceu na Rússia em 1934. Aos 27 anos, depois de ter sido selecionado para participar do programa espacial soviético, ele foi enviado a uma missão espacial. Que interessante, né? A gente pensa que é coisa só dos desenhos e dos filmes. Ó, né? Não, isso aconteceu na realidade. E tornou-se o primeiro ser humano a viajar para o espaço. Então, Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a viajar para o espaço. A viagem ao redor da Terra, a bordo da nave Vostok 1, aconteceu em 12 de abril de 1961 e durou 108 minutos. Essa viagem foi uma grande conquista e um marco para a humanidade. Ao retornar, são e salvo, Gagarin foi recebido na Rússia como um herói. Tá vendo a história de Yuri Gagarin? Muito interessante, né? Então esse homem realmente ele foi ao espaço e voltou como herói. Ninguém imaginava que depois de sair do nosso planeta para ir para o espaço ele voltaria com vida, mas ele voltou são e salvo. Isso mesmo, e foi recebido como herói. E você? Consegue imaginar como seria emocionante poder fazer uma viagem dessas e ver a Terra do espaço? Vocês já se imaginaram assim como Yuri Gagarin?
saindo em um foguete, em uma aeronave, pelo espaço, conhecendo tudo que existe no espaço sideral? Seria muito legal, né? Que frase você escolheria para descrever o nosso planeta se você tivesse essa oportunidade? Todo mundo pensando aí? Uma frase que cada um escolheria? É verdade! Por meio de imagens de satélites é possível identificar áreas de desmatamentos e queimadas no planeta. Então isso é pura verdade. A gente já havia conversado sobre isso, né? Os satélites feitos pelos seres humanos, colocados no espaço, realmente é para transmitir imagens, identificar muitas coisas, como por exemplo as queimadas. Vamos aí à página 19? Registros do nosso planeta. Olha aí um satélite artificial ao redor da Terra. Estão vendo aí nessa imagem? Então aí é um bom exemplo de um satélite posto lá pelos seres humanos pela transmissão de imagem. Então isso faz com que as imagens cheguem até a gente observando, né? Os telejornais, as coisas que acontecem na televisão, como passando informações, como nesse caso que Tierica acabou de citar, observando as florestas, tudo o que está acontecendo, os animais que estão extintos, em que locais eles estão localizados, não é isso? Os satélites servem para isso, nos ajuda muito. As imagens da Terra abaixo são fotografias tiradas por satélites artificiais. Olha, eles fotografam também, viu, meus amores? Que são equipamentos construídos pelo ser humano e lançados no espaço para coletar informações sobre a Terra e outros astros. Existem diversos tipos de satélites artificiais. Lembra da pesquisa que a tia pediu para fazer? Quais são os tipos de satélites que existem, né? Então vocês já estão sabendo mais ou menos na pesquisa de vocês quais são os satélites existentes. Geralmente eles são construídos com funções específicas, como monitorar o movimento das nuvens ou focos de queimadas em florestas. Eles podem também registrar informações e imagens que são utilizadas em diversas áreas, como telecomunicações, meteorologia, monitoramento ambiental e alterações que ocorrem na superfície da Terra, né, do nosso planeta, como a ocupação do solo ou os impactos causados por desastres naturais. Tudo isso a gente pode alcançar em conhecer através dos satélites artificiais. E cada um, quando é feito, quando é programado, é para uma determinada função. Vocês observam aí imagens, essa primeira imagem que nós temos aí é a imagem dos rios Negro e Solimões, na região amazônica brasileira. Às margens do rio, em cor branca, é possível observar a cidade de Manaus. As áreas em verdes representam florestas preservadas. Em amarelo, são as áreas onde houve desmatamento. Ó, que interessante! E essa imagem foi capturada por um satélite artificial, viu, gente? Ó, na imagem ao lado, nós temos imagens de satélites que podem registrar fenômenos naturais, como tornados ou furacões. Essas imagens registram um furacão atingindo a costa leste dos Estados Unidos. O acompanhamento das imagens podem ajudar a população a se prevenir de desastres. Tá vendo como é útil um satélite artificial? Eles podem nos ajudar a nos prevenir contra desastres, ou seja, se eles capturarem lá e lançar essas imagens, saberemos que existe um furacão vindo ali por perto, então vamos correr a tempo de ser pego por ele. Então é muito importante a utilização dos satélites, certo, meus amores? Temos aí na página 20 o primeiro satélite artificial. Tia irá fazer a leitura dessa história. Quero todos vocês atentos, certo? Que vai servir para responder a página a seguir, a página 21. Vamos lá, todo mundo atento? Primeiro satélite artificial. Antes da viagem de Yuri Gagarin para o espaço,
Os soviéticos, né, que é o nome dado à população da antiga União Soviética, um país europeu que deixou de existir em 1991 e era formado por 15 repúblicas. Entre elas, a Rússia já havia inaugurado a rota para a órbita terrestre com satélites artificiais. Leia a seguir uma reportagem em comemoração ao aniversário de lançamento do primeiro satélite artificial. Há quase 60 anos, a União Soviética enviara ao espaço um pequeno equipamento. Apesar de parecer apenas uma bola de basquete prateada com 4 antenas, o Sputnik representava um avanço inédito para o mundo. Pela primeira vez, o homem conseguia lançar um satélite e, assim, dava o primeiro passo para conhecer o melhor do universo. Lançado por um foguete em outubro de 1957, o Sputnik, que é o satélite em russo, tinha como função medir a violência dos impactos de meteoroides. Isso! Corpos menores que um asteroide e que estão em constante movimento no espaço, que se chocavam com outra superfície, ou seja, com a sua superfície, além de transmitir sinais de rádio. De uma hora para outra, todo mundo passou a se interessar um pouco mais sobre o que existia fora da Terra. Conta Marcelo Souza. Brincar de lançar foguetes virou coisa comum entre as crianças. E as histórias que já existiam sobre viagens espaciais, como as contadas pelo escritor Júlio Verne, estavam mais próximas da realidade. Como um satélite é lançado para fora da atmosfera terrestre? Quem explica é o físico Martin McClure, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Para falar sobre o lançamento do foguete, precisamos falar da gravidade. Ela é uma força que age sobre a superfície da Terra e puxa os corpos para baixo. O foguete deve superar essa força para não cair, explica ele. Mas como isso é feito? Para tanto, o satélite é levado para fora da atmosfera da Terra por um foguete muito veloz, que se move a mais de 20.000 quilômetros por hora. Nossa! Ele segue para o alto o bastante para sair do planeta e depois se inclina um pouco, como se fosse girar junto com a Terra, explica Martin. Nesse ponto, a cerca de 400 quilômetros acima das nossas cabeças, o foguete libera o satélite. Enquanto a população ainda estava surpresa com a primeira aventura pelo universo, a União Soviética mandou mais um satélite para o espaço. Dessa vez, nada de rádio. Um mês depois do Sputnik 1, quem saiu da Terra em um foguete foi uma cadela da raça Laika, com o nome de Kudryavka em russo. Na missão que levou o nome de Sputnik 2, os pesquisadores monitoraram os dados biológicos do animal, como a respiração, a alimentação e os batimentos cardíacos, por uma semana. A cadelinha ficou famosa no mundo todo apenas pelo nome de Laika e foi um importante passo para que um dia um ser humano fosse enviado ao espaço, já que ninguém sabia como um ser vivo se comportaria fora da atmosfera terrestre. Hoje, graças a essa primeira aventura soviética, existem milhares de satélites para as mais variadas funções no espaço. Entre
Os mais de 10 mil objetos atualmente em órbita estão satélites meteorológicos que monitoram o clima e ajudam na previsão do tempo que você vê na TV. Há também os satélites astronômicos, que servem para observar o movimento dos astros, os de comunicação e as estações espaciais. Então é isso aí, meus amores. Acabamos de ouvir essa história magnífica, né? E verdadeiríssima. Não é história imaginária, não. Isso é fato, isso é real. Espero que todos vocês tenham entendido. Agora tem aí esse pequeno exercício da página 21 que teremos que responder de acordo com tudo isso que nós ouvimos hoje na nossa aulinha de ciências, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bons estudos e tchau!